Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, eu, Dr. Edson, querendo transmitir para vocês algumas informações, passar algumas coisas que são legais, são importantes. Hoje, por exemplo, um dia maravilhoso, hoje, dia 1º de dezembro de 2020, esse ano, né, que foi um ano de muitas provas, mas também foi um ano de muitas vitórias. Choramos muito, rimos bastante, lamentamos muito, ficamos enlutados com muitas famílias, mas nós agradecemos a Deus que está nos dando ainda a oportunidade de estarmos aqui vivos, lutando, batalhando por um mundo melhor, por uma saúde plena, qualidade de vida, buscando o melhor. E aí, eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Eu estou aqui no nosso consultório, aqui em Brasília, e os pacientes, muitas pessoas nos procurando, e cada vez mais pessoas muito doentes, precisando de ajuda, precisando de orientação, nos procuram em vários aspectos. Hoje na medicina integrativa, a gente termina atacando não a fumaça, mas nós atacamos o fogo. Entendeu o trocadilho aí? Nós não vamos ali em busca de tentar minimizar os sintomas, a gente precisa tratar a causa daquilo tudo, né? E aí, graças a Deus, com o passar do tempo, a gente tem à disposição tecnologias que têm nos ajudado muito com relação a isso. E hoje eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Aproveitar que eu atendi um paciente, foi bem interessante, porque é um paciente com obesidade, com exames que ele fez há uns 5 meses atrás, e chegou aqui para mim todo sorridente, brincalhão, falante. Edson, eu estou bem, mas eu preciso perder peso porque eu vou ter um evento que eu vou participar e eu preciso estar bem nesse evento, até esteticamente falando. E aí, a gente começa a conversar com o paciente e realizando ali todas aquelas etapas que são muito importantes. Primeiramente, a observação clínica dele, né? Então, a gente vai observar ali o cabelo como está, a pele, o seu semblante, e a gente vai observar várias características que o corpo dele começa a falar com a gente. A gente também começa a perceber, por exemplo, algum comportamento que demonstra algum grau de ansiedade na sua fala, na sua forma de gesticular, na sua forma de movimentar as mãos, que isso tudo é muito importante para a gente fechar ali algo que a gente chama de hipótese diagnóstica, né? Uma hipótese de um possível problema ali a ser atacado. Bom, e aí ele veio, me procurou e eu apresentei para ele algumas das tecnologias que nós temos aqui no consultório para tentar ali encontrar o foco principal do problema. Todos nós, todo tipo de adoecimento, ele vai partir de 3 pilares aí, que é muito importante. Quem me acompanha aí nas redes sociais, nos vídeos que a gente faz, percebe que eu sempre falo isso, que o primeiro a gente vai investigar se existe intoxicação por metais pesados ou intoxicações por metais tóxicos, ok? Nós vamos avaliar também a questão dos parasitas, se existe presença de parasitas. E, pasme, muitas pessoas, uma quantidade enorme de pessoas estão ali extremamente colonizados por parasitas, seja eles bactérias, vírus, fungos, o que seja, tá? Até mesmo parasitas que são visíveis ao olho nu. A gente também passa agora por um terceiro pilar, que são as questões nutricionais. E aí, qual é a base? Primeiramente, uma boa anamnese, uma avaliação clínica, os exames laboratoriais que a gente solicita, mas aí eu preciso comparar esses exames laboratoriais com algumas outras técnicas que nós fomos tendo acesso ao longo do tempo. São cursos e cursos que a gente faz. Eu acho interessante porque hoje muitas pessoas se declaram terapeutas integrativos, né? Mas às vezes fazendo esses cursos rápidos, cursos de um final de semana, pessoal, olha só, esses cursos de final de semana, eles servem para abrir a mente do profissional e abrir o leque ali de possibilidades em que ele vai precisar se aprofundar.
Então, vai haver necessidade de realização de vários outros cursos, cursos teóricos, cursos práticos, cursos avançados, cursos de integração, cursos de imersão. Isso é muito importante. E aí a junção de tudo isso vai proporcionar ali um profissional capaz de proporcionar um atendimento de qualidade para as pessoas, ok? Bom, mas o foco principal hoje aqui é mostrar para vocês algumas coisas, algumas tecnologias que nós utilizamos. Por exemplo, esse paciente ele esteve aqui, e aí, deixa eu ver se eu consigo, acho que eu não vou conseguir virar a câmera, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu primeiramente faço uma avaliação física desse paciente, né? E aí a gente avalia e gera esse gráfico aqui para ele. Deixa eu ver se vocês vão conseguir visualizar, tá aqui. Então vocês podem observar que esse é um paciente que esteve aqui comigo no mês 10 de 2019, depois foi até o mês 12 de 2019, teve uma perda considerável do peso dele, um ganho de massa magra, perdeu massa gorda, estava indo super bem. Desapareceu. E aí voltou agora pra gente no dia 1/12. E aí, olha lá, ganhou um pouquinho de peso, quase 3 quilos, perdeu massa magra, ganhou um pouquinho de gordura também. Então, a gente percebe que já é um paciente que, teoricamente, não é 100% disciplinado. E aí, nós apresentamos o gráfico, mostramos para ele, a gente utiliza técnicas, a gente tem um protocolo de 3 dobras, de 7 dobras, dá percentual de gordura, toda a parte de composição corporal dele, mostra tudo. Feito, explicado para ele, olha, tá aqui, o senhor está acumulando gordura na região abdominal, o percentual de gordura está em 35,54%, na composição corporal, quase a metade aí da composição é gordura, é uma gordura perigosa, que ela é visceral, ela está ali, ó, gordura para acumular do músculo em direção à pele, ela começa a acumular do músculo em direção às vísceras. Então, atenção com isso, tal, e aí a gente vai associando com aquilo que ele relata e também com aquilo que a gente vai falando. O senhor está dessa forma? O corpo se comporta dessa forma? O intestino está funcionando assim? Como é que está o sono do senhor? Como é que as fezes se apresentam? Tem queda de cabelo, mal-estar, preguiça, sonolência, e aí a gente vai associando algumas informações. Depois disso, a gente parte aqui para um equipamento, que é um equipamento de biorressonância. Então, eu utilizo esse equipamento aqui, lembrando que esse não é um equipamento que a gente vai utilizar para diagnosticar, nada disso. Isso é só para ir somando e para a gente ir definindo ali o caminho a ser seguido, a melhor terapia a ser aplicada para esse paciente. E aí gera para a gente esse outro tipo de gráfico aqui, ó. Vocês conseguem ver aí outro tipo de gráfico e olha que coisa interessante, ó. Aqui ele gera para mim algumas informações, por exemplo, de funções gastrointestinais, funções de intestino, função do fígado e etc. E aí, olha que interessante esse aparelho, pessoal. Olha que legal. É um aparelho de biorressonância. Ele gerou aqui para mim algumas informações a respeito desse paciente. Por exemplo, função gastrointestinal. Aí ele gerou lá para mim dizendo o seguinte, ó, que o coeficiente, tá lá, ó, o coeficiente de funções da função de peristaltismo gástrico dele tá diminuído. Ele me dá esse gráfico aqui, que ele vai me informando, ó, tudo deve estar nesse verdinho, que é o que a gente espera. Existem os valores de referência, então a gente consegue ver o que está para menos e o que está para mais aqui. Então, ele tem um fator de função peristáltico gástrico diminuído, também um peristaltismo de intestino delgado, e a função de absorção de intestino delgado também diminuída. Por que isso é importante para a gente? É importante porque eu sei que eu preciso trabalhar ali algumas coisas relacionadas ao tipo de alimento que esse paciente está consumindo, ok? Ele apresenta um dado importante, que quando a gente olha aqui na questão, por exemplo, das funções endócrinas dele, a gente vai perceber, por exemplo, a questão de como as suas glândulas endócrinas estão funcionando. Eu consigo perceber também, quando eu olho o intestino, que eu vejo que o intestino está com problema, eu começo a olhar, por exemplo, a questão eu estou falando com vocês e estou mexendo aqui. As vitaminas, por exemplo, olha que interessante, ele me dá lá o gráfico também, a respeito desse paciente, aí ele me mostrou lá, ó, por exemplo, ó, olha que legal, ele me mostra aqui
que esse paciente ele precisa de uma suplementação de vitamina A, de vitamina C e vitamina E. Ele está tendendo a uma baixa dessas vitaminas e a gente vai precisar suplementar e melhorar isso aí com ele. Depois eu vou lá, por exemplo, açúcar no sangue. Por que o açúcar no sangue é importante? Olha que interessante. Esse paciente relatou para mim, quando ele chegou aqui, dizendo que eu fiz os exames, o primeiro exame que eu fiz deu uma glicemia, uma hemoglobina glicada de 115, 116, agora eu voltei há uns 5 meses atrás, está em 119, e aí eu tenho que tomar cuidado com essa pré-diabetes, né? Eu falei assim, o senhor tem que tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque eu não sou médico para diagnosticar, dizer que o senhor está com diabetes, mas a pré-diabetes, a gente vai trabalhar numa faixa entre 105 e 110 miligramas por decilitro. Quando ela começa a avançar, passar de 115, 120, a gente tem que abrir o olho, porque já pode ter ali instalado uma diabetes, ok? Então, o senhor está comendo açúcar? Eu comi ali um pudim, comi não sei o que, essas coisas, né? E a gente vai esclarecendo o paciente. Aí, a gente vai para esse equipamento de biorressonância. E olha que interessante. Ele me deu ali um coeficiente de açúcar no sangue muito, muito alterado, tá vendo? Então, vermelho, atenção. Então, a gente tem ali um coeficiente de açúcar no sangue extremamente alterado. Se eu for olhar aqui agora a função pancreática, a função de permeabilidade de intestino grosso, a gente vai começar a perceber um monte de alterações. E aí, pessoal, olha que interessante. Depois disso, a gente colhe uma gotinha de sangue e verifica através desse microscópio. O paciente vê as suas hemácias aqui, ok? Eu faço uma microscopia de campo escuro e se eu remover ali uma peça aqui desse microscópio, aqui embaixo, eu também vou conseguir fazer uma avaliação de microscopia que a gente chama de gota seca, né? Tem ela em vivo e tem ela seca, que é a microscopia de campo claro. E lá, a gente também vai conseguir observar várias coisas. Por exemplo, disbiose, problemas de tireoide, problemas de metais tóxicos, problemas relacionados ao coração, problemas relacionados ao sistema reprodutor, alterações de cálcio, infestação por parasitas, muitas vezes vírus. Então a gente pega toda essa tecnologia, todo esse atendimento, faz isso com esse paciente e agora a gente vai montar uma conduta. Aquilo que precisa ser suplementado para corrigir aquele pilar dos déficits nutricionais serão feitos. Tudo aquilo que foi observado com relação à intoxicação por metais tóxicos, por exemplo, esse paciente aqui deu chumbo, mercúrio, com um grau de alteração. Então nós vamos quelar tudo isso. Existem várias formas de fazer isso. Uma delas é a utilização do ácido alfa-lipóico. A gente pode utilizar. Eu nem gosto de ficar falando muito isso aqui, porque a gente não quer que as pessoas saiam fazendo isso sem uma boa orientação. Mas é um tipo de um potente aí, quelante que a gente pode utilizar. Outros quelantes até por via oral. Corrijo toda a parte de desbiose dele e a gente começa agora a corrigir esses 3 pilares, né? Metais tóxicos, parasitas e os problemas nutricionais. Acreditem, esse paciente vai perder peso, vai melhorar sua qualidade de vida, a sua saúde vai ficar ali próxima do ideal, muito boa. Então, pessoal, isso é o que a gente dispõe hoje. Isso, agora aqui na clínica nós temos também temos o ozônio à nossa disposição, temos a utilização da medicina frequencial, os detox por frequência, os RPDs, toda uma tecnologia que é utilizada hoje para acompanhar, para associar com as terapias tradicionais. A gente, lógico, é evidente que a gente nunca diz assim, olha, abandone a medicina convencional e faça isso. Não é isso que eu estou dizendo. Isso aqui são as terapias integrativas. São terapias que integram toda essa terapêutica em favor do paciente. Porque o nosso maior objetivo é o quê? Proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas. Então, se você gostou, compartilhe aí esse vídeo, divulgue, pesquise, estude. A minha intenção aqui é sempre transmitir uma informação de uma forma um pouco mais simples e fácil de ser entendida. Também para que você entenda que é possível sim você ter acesso a essas tecnologias, a esses tratamentos,
Nós temos aqui vários casos. Quem me acompanha nas redes sociais já viu eu falando e postando de pessoas que têm se recuperado de intoxicações que muitas vezes não conseguem ser percebidas, como por exemplo intoxicações por flúor, né? Eu já divulguei aqui um caso super interessante, por chumbo, por mercúrio. A pessoa com problemas com irradiação, pessoal, com problemas de radiação, frequências diversas que a gente precisa trabalhar. Isso dá aqui na biorressonância, isso mostra aqui, ó, a gente observa nas cargas entre as hemácias, como elas ficam tendo aqueles pulsos na microscopia, principalmente em vivo, e a gente percebe que tem alguma coisa errada na questão de carga elétrica mesmo desse paciente, precisa ser corrigido. Então são vários os fatores, vários os pontos que envolvem a saúde do ser humano. Ela é muito mais complexa do que a gente imagina, mas é possível aí hoje, com o que a gente tem de tecnologia, proporcionar uma saúde um pouco mais, né, além daquilo que está sendo ofertado aí fora, ok? Bom, pessoal, é isso. Quem gosta aí do que a gente fala, do que a gente coloca aqui para vocês, das terapias, é só me seguir lá, segue lá nas minhas redes sociais, meu canal tá aí, Dr. Eds, terapeuta integrativo, no meu Instagram, @nutriesportiva_eds. Entra lá, vocês vão ver várias coisas, vários posts diariamente. Eu tenho certeza que vai te ajudar em alguma coisa, ok? Então vamos lá, pessoal, em busca da saúde plena e qualidade de vida. Um grande beijo no seu coração.